Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e comentário. Compartilhe esse vídeo. Se não fizer essas 3 coisas, pode ter certeza que irei puxar o seu pé à noite. Ano passado, por essa época, eu morava num apartamento de 1 quarto no 3º andar com meu então noivo, o Hudson. Por favor, não julguem, mas o aluguel onde a gente mora é um absurdo. Embora eu saiba que em muitos lugares é caro também. Além disso, a gente sempre falava que estava tentando economizar para o casamento. Sendo sincera, durante os 6 anos que ficamos juntos, apareceram vários sinais de que a gente não combinava tanto assim. Até meu próprio irmão nunca foi muito com a cara dele. Acredito que essa situação acelerou o fim do nosso relacionamento. Era uma quarta-feira à noite. Eu trabalho num esquema híbrido, então costumo ir ao escritório às terças e quartas. O Hudson era enfermeiro e trabalhava de 3 a 4 noites por semana, das 7 da noite às 7 da manhã. Ele ia trabalhar naquela noite. Cheguei em casa por volta das 5 ou 5:30 da tarde, como de costume, e o Hudson acabara de acordar. Conversamos sobre o jantar e, claro, ele não sabia o que queria comer. Sempre tem alguém no relacionamento que nunca sabe o que comer, né? Enfim, fui tomar banho e o Hudson entrou no banheiro dizendo que a gente deveria pedir comida japonesa. Falei o que queria e ele disse que ligaria e buscaria. A parede principal do chuveiro fica do mesmo lado da porta da frente, então ouvi claramente a porta bater quando ele saiu, uns 5 ou 10 minutos depois. Estava terminando o banho quando ouvi alguém batendo na porta da frente. Normalmente, eu ignoraria, pois não esperava ninguém, mas pensei que poderia ser o Hudson que, sei lá, perdeu a chave. Não seria a primeira vez. Meu celular estava carregando no quarto. Se ele tivesse perdido a chave, eu não ouviria se ele tentasse me ligar. Desliguei o chuveiro e saí. Abri a porta do banheiro, passei pelo quarto e fui em direção à porta da frente. Quando virei a esquina, a porta se abriu e um homem estranho começou a entrar. Nunca tinha visto esse cara na vida. Era um homem branco, de altura e porte médios, vestindo calça preta e tênis, com um moletom cinza escuro com o capuz cobrindo a cabeça. Lembro que os olhos dele pareciam selvagens. Não esqueci como ele era, porque tive pesadelos com o rosto dele por meses. Quando ele me viu, parou na entrada e ficou me encarando. Eu também fiquei paralisada, só de toalha, e estava tão aterrorizada que mal conseguia me mover ou falar. Ficamos nos encarando por um tempo que pareceu eterno, mas que na realidade deve ter sido só alguns segundos. Então, ouvimos alguém subindo as escadas da frente. O homem largou a porta e correu na direção oposta, provavelmente para descer as escadas. Consegui me mexer e corri para trancar a porta. Nesse momento, bateram na porta de novo e eu gritei. Parada lá, congelada de medo, pensando que ele poderia voltar, ouvi uma mulher dizer do outro lado da porta: "Jenny, sou eu, a Ana, sua vizinha do outro lado do corredor. Você tá bem?" Abri a porta e lá estavam Ana e o marido dela, com caras preocupadas. Eles moram em frente e estavam chegando em casa quando viram o homem estranho saindo do meu apartamento. Comecei a chorar e eles me ajudaram a ir para o quarto, me vestir e chamar a polícia. Quando liguei,
A atendente disse que enviariam um policial para fazer um relatório. Antes da polícia chegar, o Hudson finalmente voltou com a comida. Ouvi ele falando com o marido da Ana e depois entrou no quarto. Ele foi meio grosso com a Ana, dizendo que ela e o marido podiam ir embora, que ele cuidaria de tudo. Depois virou para mim querendo saber o que tinha acontecido, por que eu não tinha ligado para ele e por que diabos tinha vizinhos no nosso apartamento. Eu estava tão abalada que comecei a chorar de novo. O Hudson mandou eu me acalmar, o que só piorou as coisas. Em algum momento, a polícia chegou e, enquanto eu contava a história, o Hudson também ouvia pela primeira vez. Eles disseram que eu deveria falar com um retratista, o que fiz no dia seguinte. No entanto, o Hudson ainda foi trabalhar naquela noite. Parecia que o Hudson nem se importava. Ele só falava que nada tinha realmente acontecido. Nada aconteceu porque a Ana e o marido dela chegaram na hora e o cara ouviu eles subindo as escadas. Mas e se eles não tivessem subido as escadas? E se esse cara tivesse decidido ficar? Hudson e eu terminamos cerca de um mês depois. Acabou vindo à tona que, quando ele saiu para buscar a comida japonesa, não trancou a porta da frente. Ele disse que achava que era um bairro seguro e nunca pediu desculpas. Como ele pôde me deixar sozinha num apartamento destrancado, especialmente enquanto eu tomava banho, a polícia disse que provavelmente foi um crime de oportunidade. O cara deve ter visto o Hudson saindo e bateu na porta para ver se alguém respondia. Como ninguém atendeu, ele achou que não tinha ninguém em casa e decidiu tentar a porta. Quando percebeu que estava destrancada, simplesmente entrou. Meu irmão está convencido de que, de algum modo, o Hudson conhecia o cara e tinha armado alguma coisa com ele. Eu realmente não quero pensar assim, então nunca dei bola para essa ideia ou conversa. No dia que me mudei, fui agradecer muito a Ana e ao marido dela por terem cuidado de mim. Até onde eu sei, o cara não foi pego e nunca houve pistas ou algo do tipo. Parei de acompanhar o caso faz tempo e finalmente sinto que superei. O Hudson ainda mora naquele apartamento, agora com uma nova namorada. Desejo o melhor para eles e espero que desta vez eles realmente tranquem a porta. Isso aconteceu logo depois que completei 15 anos. Como presente de aniversário, meus pais me deram um Xbox e até um monitor só para mim, que me permitia jogar no meu quarto. Meu quarto ficava no andar de cima, e nas semanas seguintes ao meu aniversário, é claro que passei muito tempo lá. Era uma noite de sábado. Eu estava conversando no chat do Xbox com 2 amigos da escola. Meus pais tinham ido para um congresso de trabalho no fim de semana. Então eu estava sozinho em casa. Eu estava com o volume do fone bem alto, mas durante uma pausa na nossa conversa, ouvi um barulho de batidas vindo lá de baixo. Se você já ficou sozinho em casa quando era criança, sabe que qualquer barulho estranho faz sua imaginação pensar no pior. Abaixei o volume e tirei um dos fones do ouvido. Nada aconteceu nos próximos 5 minutos. Mas logo depois, ouvi o mesmo barulho novamente. Contei para meus 2 amigos, que brincaram dizendo que alguém poderia ter invadido a casa. Eu ri e concordei em verificar na próxima pausa do jogo. Quando chegou a hora, tirei os fones e comecei a caminhar em direção às escadas. Descendo, comecei a ouvir sussurros. Estava só na metade do caminho, mas congelei.
Fiquei ouvindo atentamente, tentando entender se o que estava ouvindo era real. Depois de um tempo, me agachei para olhar para a sala de estar. Lá vi 4 homens adultos, todos vestidos de preto, andando silenciosamente. Não conseguia acreditar no que estava vendo, só sabia que precisava voltar para o andar de cima. Comecei a subir de volta devagar, mas um dos degraus fez um barulho alto de rangido, ecoando pela casa. Eles com certeza ouviram. Pensando rápido, corri para o meu quarto, coloquei o headset e pedi aos meus amigos para ligarem para a polícia e mandarem para a minha casa. Eles pareciam confusos e perguntaram seriamente o que estava acontecendo. Não senti que tinha tempo para explicar. Só falei para eles se apressarem e joguei o headset na mesa. Sabia que trancar meu quarto seria um sinal óbvio de que eu estava lá dentro. Mesmo assim, tranquei a porta e fechei atrás de mim, mas me escondi no banheiro mais adiante no corredor, com a luz apagada e a porta entreaberta, para que eles não pensassem em verificar. Ouvi várias botas subindo as escadas, enquanto eu ficava em silêncio. O barulho ficava mais alto até ouvir batidas na porta do meu quarto. Não era alguém tentando chamar minha atenção, quem quer que fosse. Estava claramente tentando arrombar a porta. Vozes começaram a gritar, dizendo que eu precisava abrir a porta se não quisesse que nada de ruim acontecesse. Eu estava aterrorizado. Levantei e comecei a abrir desesperadamente a janela do banheiro. Acho que fiz barulho demais, porque um par de botas começou a se dirigir para o corredor. Justo quando a porta do banheiro se abriu totalmente, consegui mergulhar pela janela, caindo de cabeça. Caí mal no meu pescoço, mas ainda consegui olhar de volta para a janela do banheiro. Uma silhueta ficou parada, olhando para mim. Foi então que a porta dos fundos se abriu e 3 homens correram em minha direção. Tentei levantar para correr, mas não consegui a tempo. Eles começaram a me agarrar e me puxar de volta para a casa, mas foram interrompidos pelo som distante das sirenes da polícia. Eles pararam, se olharam e correram para o muro dos fundos, pularam e nunca mais os vi. Poucos momentos depois, a polícia chegou ao quintal. Contei para eles para onde os homens tinham ido e alguns policiais seguiram naquela direção enquanto o outro ficou comigo. O único homem que foi pego naquela noite foi o que estava dentro de casa. Os outros 3 que correram nunca foram encontrados. Enquanto a polícia me fazia perguntas, meus 2 amigos que estavam jogando Xbox comigo chegaram de bicicleta na minha casa. Até hoje agradeço a eles regularmente por terem chamado a polícia, pois provavelmente salvaram minha vida. Foram encontradas na casa 4 facas diferentes e um par de pistolas carregadas. Quando eu era jovem, morava no meio do nada. A minha família tinha uma fazenda e vivíamos numa casa de fazenda que só era acessível por uma estrada de terra. Eu devia ter uns 16 anos na época. Numa noite, estava sozinho em casa, já quase meia-noite. Estava no sofá da sala assistindo a um filme com o Rex, nosso cachorro de estimação que já estava conosco há anos. Ele já estava idoso e, por isso, não era mais tão ativo, conseguindo ficar parado ao meu lado durante todo o filme. Durante uma parte mais calma do filme, o Rex de repente levantou as orelhas e virou a cabeça. Silenciei a TV, mas não ouvi nada. Rex continuava focado em uma direção, a porta da frente da casa. Achei estranho alguém estar na porta, pois nossa casa era bem isolada. Normalmente, ninguém aparecia por lá sem avisar. Desconsiderando a possibilidade de ser algo sério,
e pensando ser apenas um animal, voltei a ligar a TV. Logo depois, o Rex começou a rosnar baixinho, ainda olhando na mesma direção. Era raro ouvi-lo rosnar, então decidi que precisava verificar o que estava acontecendo. Peguei uma das armas da família e fui até a porta da frente. Abri e não vi nada. Saí e andei uns 30 metros, olhando na escuridão da noite. Não vi nada e voltei para a casa. Quando estava voltando, parei de repente. Na beira da varanda havia um homem encolhido em posição fetal, como se tentasse se esconder. Fiquei parado, pensando no que fazer. Decidi não me aproximar e entrei silenciosamente pela porta dos fundos, que estava destrancada. Sempre deixávamos as portas abertas, pois morávamos em um lugar bem isolado. Assim que entrei, corri para trancar a porta da frente e fiz o mesmo com todas as janelas e portas da casa. Liguei para a polícia, que chegou depois de uns 30 minutos. Eles não encontraram nada, o que me fez pensar que talvez eu tivesse imaginado a situação. No dia seguinte, ao preparar o café da manhã, notei que faltava uma faca. Fiquei confuso, pois tinha certeza de que ela estava lá na noite anterior. Com um mau pressentimento, liguei novamente para a polícia. 2 policiais vieram e desta vez pedi que vasculhassem o interior da casa. Fiquei do lado de fora enquanto procuravam. Poucos minutos depois, eles saíram com um homem magro e velho algemado. Ele estava escondido debaixo da escada do porão, segurando a faca que faltava na minha cozinha. Após uma breve luta, ele foi detido. Era o mesmo homem que estava escondido do lado de fora. Contei tudo para a polícia, que acreditava que ele provavelmente entrou pela porta da frente enquanto eu contornava a casa. O homem não disse nada quando questionado sobre o que estava fazendo ali ou quais eram seus planos. O fato de ele ter pegado uma faca não indicava nada de bom. Ainda penso no que poderia ter acontecido se ele tivesse entrado na casa naquela noite e me encontrado dormindo. Há alguns anos, meu avô deixava eu, minha irmã gêmea e meu irmão mais novo passar os fins de semana na casa dele, toda semana. Na época, eu e minha irmã tínhamos 16 anos e meu irmão 14, quando esse incidente aconteceu. Um fim de semana, em particular, se destacou dos outros. Eu, minha irmã e meu irmão estávamos na casa do meu avô. Ele disse que tinha que ir trabalhar e saiu por volta da 1 da tarde, nos deixando sozinhos com nosso tio. Depois, por volta das 5 da tarde, nosso tio também saiu para trabalhar. Então ficamos realmente sozinhos em casa. Minha irmã e eu estávamos no quarto do meu avô, assistindo TV na cama dele, enquanto meu irmão estava no andar de baixo. Algumas horas se passaram e eu precisei usar o banheiro, então desci para ir ao banheiro. Descendo as escadas, achei que ouvi a voz de um homem e pensei que era a TV, pois não tinha pausado o programa. Continuei descendo, fiz o que tinha que fazer no banheiro e saí. Então comecei a ouvir mais claramente a voz de um homem. Parecia vir da sala de estar. Lembre-se, estava tudo escuro, completamente na penumbra. Minha atenção se voltou para a porta de vidro que dá para o quintal, porque as luzes do sensor de movimento estavam acesas. Quando olhei para a porta de vidro, vi um homem lá, olhando para dentro da sala. Ele vestia uma jaqueta xadrez vermelha e preta com calças pretas, mas era só o que dava para ver por causa da pouca luz lá fora. Acho que ele não me viu quando notei sua presença no quintal do meu avô. Entrei em pânico porque não sabia o que fazer naquela situação. Meu celular estava na mão
e tentei ligar para meu avô. Ia contar o que estava acontecendo, mas quando liguei o celular, não percebi o quanto a tela era clara e o homem imediatamente me viu. Ele começou a bater no vidro e a gritar para eu deixá-lo entrar. Então acordei meu irmão, que estava dormindo no sofá, e disse que precisávamos subir agora. Peguei ele pelo braço e o arrastei para cima. Entramos no quarto do meu avô e trancamos a porta. Contei para minha irmã o que aconteceu lá embaixo e disse para meu irmão e irmã ficarem quietos. Liguei para meu avô e contei que alguém estava tentando entrar na casa. Ele disse que ia sair do trabalho e voltar imediatamente, e que também chamaria a polícia. Eu teria chamado a polícia, mas como ele tinha se mudado para lá recentemente, eu não sabia o endereço. O homem continuou gritando lá embaixo, dizendo que sabia que tinha gente em casa e que precisávamos deixá-lo entrar. Ele fez isso por uns 20 minutos, até que, de repente, ficou tudo em silêncio. Meu avô chegou logo depois e o cara já tinha ido embora. Meu avô conferiu o quintal e confirmou que alguém tinha estado lá, porque algumas coisas dele estavam quebradas e roubadas. A polícia chegou alguns minutos depois e nos fez perguntas sobre o que aconteceu. Demos uma descrição do cara e eles disseram que ficariam de olho na área para ver se conseguiam encontrá-lo. Depois daquele dia, fiquei realmente com medo de ficar sozinha lá sem meu avô ou meu tio. Aquela situação toda me traumatizou de verdade. Quase não ia mais à casa do meu avô, porque não me sentia segura e tinha medo de acontecer de novo. Era meio do verão, eu tinha 10 anos e meu irmão mais novo, 7. Estávamos brincando lá fora com outras crianças do bairro, mas quando o sol se pôs, decidimos voltar para casa. Uma vez por semana, nossos pais costumavam sair para jantar em algum restaurante da cidade, deixando eu e meu irmão sozinhos em casa. Na maioria das vezes, eles nos avisavam antes de sair, mas se estivéssemos brincando fora, às vezes eles simplesmente nos deixavam e iam embora. Quando voltamos para casa e não encontramos ninguém, assumimos que era um desses dias. A confirmação veio com um bilhete que eles deixaram em cima da bancada da cozinha. Eu e meu irmão fomos para a sala assistir TV, algo que normalmente fazíamos antes de dormir. Depois de meia hora já estava completamente escuro lá fora. Foi então que ouvi a campainha tocar, seguida de batidas na porta. A princípio, pensei que fossem nossos pais voltando. Mas não era comum eles usarem a porta da frente, ainda mais sem ter a chave. A chance de o controle remoto da garagem não funcionar e eles esquecerem a chave era muito baixa, mas ainda assim possível. Então, deixei a sala e fui até a porta da frente para ver quem era. Ao me aproximar, ouvi a voz de um homem dizendo que estava vendendo biscoitos. Fiquei extremamente confuso, considerando a hora. Olhei pela janela e vi um homem adulto sozinho, sem biscoitos nas mãos, como eu esperava. O homem gritou mais uma vez e depois moveu a mão para a maçaneta da porta. Meu coração disparou ao perceber que tínhamos esquecido de trancar a porta quando entramos. A maçaneta começou a girar lentamente e eu rapidamente acionei a tranca. O som do clique ecoou. Era alto demais. Claramente o homem ouviu e agora sabia que tinha alguém dentro. Esperei um minuto antes de olhar novamente pela janela. O homem estava agora olhando pela janela da sala diretamente para meu irmão mais novo, que não fazia ideia do que estava acontecendo. De onde ele estava agora, eu podia ver uma arma na cintura do lado esquerdo. Corri de volta para a sala
e fechei as cortinas. Disse ao meu irmão que deveríamos pegar um chocolate no quarto. Precisava tirá-lo de perto das janelas, mas sabia que se ele entendesse o que estava acontecendo, ficaria apavorado. Ele concordou e fomos. Silenciosamente, tranquei a porta do quarto atrás de nós. Comemos nosso chocolate e, eventualmente, ouvi o som do portão da garagem se abrindo, sinalizando que meus pais tinham voltado. Mais tarde, quando meu irmão não estava por perto, contei aos meus pais o que tinha acontecido. Eles ficaram horrorizados e, compreensivelmente, chamaram a polícia. Os policiais inspecionaram o lugar e uma das primeiras coisas que notaram foi que a fechadura da porta da frente tinha sido claramente mexida, confirmando que o homem tinha más intenções e estava tentando invadir. O que ele planejava fazer depois de entrar, eu não posso dizer com certeza, e nem a polícia. O homem nunca foi identificado. Até hoje, meu irmão mais novo nem sabe que esse evento aconteceu. Era uma noite chuvosa e, após sair do trabalho mais tarde do que o usual, parei no McDonald's para pegar algo rápido para comer. O movimento estava tranquilo, apenas algumas famílias e jovens no local. Comi meu lanche, distraído com o celular, e logo percebi que já passava das 23 horas. Decidi que era hora de ir embora. Ao sair do restaurante, a chuva havia diminuído para uma garoa fina, mas o estacionamento estava quase vazio, com poucos carros e iluminado apenas pelas luzes fracas dos postes. Fui caminhando até meu carro, que estava estacionado mais ao fundo, mas um movimento em minha visão periférica me fez parar. Uma sombra se movia lentamente entre os carros, desaparecendo e reaparecendo conforme eu tentava focar. Uma sensação de pavor me invadiu. Tentei me convencer de que era apenas o reflexo das luzes nos carros molhados. Mas então ouvi um sussurro baixo, quase abafado pela garoa. Não vá! Congelado de medo, mal conseguia respirar. De onde vinha aquela voz? Precisava chegar ao meu carro. Decidi correr. Enquanto corria, a sombra parecia seguir meus passos, sempre no canto do meu olho, mas nunca diretamente à minha vista. Ao alcançar meu carro, destravei as portas com pressa e entrei, trancando tudo. O sussurro tornou-se um grito distante, ecoando no vazio do estacionamento. Volte aqui! Liguei o carro e acelerei para fora do estacionamento sem olhar para trás. Chegando em casa, ainda tremendo, tentei entender o que havia acontecido. Não consegui dormir naquela noite. Evitei aquele lugar por muito tempo depois disso, e sempre que passava perto lembrava da sombra e da voz que me assombraram naquela noite chuvosa. O que ou quem teria sido? Nunca tive coragem de voltar lá para descobrir. Quando eu tinha cerca de 10 anos, morava na cidade, não muito longe de um McDonald's. Lembro-me de um dia em que convenci minha mãe a me deixar ir sozinho até lá para comprar alguma comida. Ela estava ocupada com algo e me deu alguns reais, pedindo para eu voltar rapidamente. Eu estava empolgado, isso me fazia sentir como um adulto, saindo sozinho. Já havia feito isso algumas vezes. Não era rotina, mas ocasionalmente eu ia. Então, saí e fui em direção ao McDonald's, que ficava a cerca de 10 minutos a pé de casa. Depois de sair de casa, eu caminhava até o fim da rua, cruzava uma avenida movimentada e seguia até o McDonald's à direita. À medida que me aproximava, uma vontade súbita de usar o banheiro me atingiu. Assim que entrei, percebi que o lugar não estava muito movimentado. Fui direto para os banheiros antes de fazer o pedido. Quando entrei no banheiro, não havia mais ninguém lá.
Fui para uma das cabines, mas apenas cerca de 1 minuto depois, ouvi a porta do banheiro se abrir e fechar. Isso foi seguido por passos, mas os passos não continuaram por muito tempo. Pareciam ter parado logo na entrada, o que achei estranho. Continuei esperando que a pessoa avançasse, mas isso não aconteceu. Depois de cerca de 1 minuto, me abaixei e olhei por baixo da porta da cabine em que eu estava. Vi sapatos pretos e a parte inferior de uma calça preta, bem na frente da porta. Fiquei um pouco assustado e confuso, porque não conseguia entender por que alguém ficaria parado ali por tanto tempo. Decidi esperar na cabine até que a pessoa saísse do banheiro. Sentado na cabine, me perguntava por que alguém ficaria ali parado por tanto tempo. Decidi esperar até que a pessoa fosse embora. Uns 15 minutos depois, ouvi a porta se abrir e a pessoa deixar o banheiro. Fiquei muito aliviado. Finalmente, saí da cabine e, depois de lavar as mãos, dei uma olhada ao redor do restaurante. Ainda não havia muitas pessoas lá. No entanto, logo após fazer o pedido, vi um homem sentado no canto do restaurante. Percebi que ele usava sapatos e calças pretas e me dei conta de que provavelmente era a mesma pessoa. Fui até o balcão para fazer o pedido e, após pegar minha comida, saí do restaurante. No entanto, depois de caminhar por menos de 2 minutos, comecei a sentir um mau pressentimento. Dei uma olhada para trás e, para minha surpresa, o mesmo homem estava atrás de mim. Ele estava um pouco atrás de mim, não muito próximo, mas mesmo assim fiquei nervoso. Parecia que ele estava me seguindo. Seria a mesma pessoa que ficou parada na porta do banheiro? Comecei a andar mais rápido de propósito e percebi que o homem também aumentou a velocidade. Isso me deixou muito preocupado. E se ele continuasse me seguindo até chegar em casa e tentasse me agarrar antes que eu pudesse entrar? Ao me aproximar da avenida movimentada, parei, esperando o momento certo para atravessar. O homem provavelmente me alcançaria antes de eu conseguir atravessar a rua. Foi então que tomei a decisão de correr. Comecei a correr pela rua com muitos carros ainda nela, e vários carros buzinaram enquanto eu corria, mas consegui atravessar em segurança. Olhei para trás e vi o homem tentando correr pela rua também, mas um carro se aproximou e buzinou alto, fazendo-o recuar. Usei essa oportunidade para correr pela minha rua e desaparecer de sua vista. Continuei correndo até finalmente chegar em casa. Quando cheguei em casa, contei tudo para minha mãe. Como resultado, ela não me deixou sair sozinho por um tempo, o que não me incomodou nem um pouco. Fiquei preocupado que o homem pudesse de alguma forma descobrir onde morávamos, e isso me atormentou por semanas. Felizmente, nunca mais o vi depois daquele dia. Minha amiga Ana e eu estávamos entediadas em um fim de semana e decidimos ir a uma praia popular para tirar algumas fotos e nos divertir. Passamos o dia tirando fotos e tivemos um dia muito agradável. No caminho de volta, estávamos morrendo de fome, então decidimos parar em um McDonald's na cidade da praia. Essa é uma cidade famosa, agradável e repleta de celebridades. Há também um restaurante super famoso logo à beira da estrada na praia, conhecido por receber celebridades e pessoas ricas. Curiosamente, esse McDonald's ficava bem em frente ao restaurante. Como muitas pessoas famosas frequentam esse restaurante e ele está localizado em uma estrada movimentada, a maioria delas tinha motoristas que as levavam. Os motoristas costumavam ficar no estacionamento daquele McDonald's, enquanto seus chefes comiam do outro lado da rua. Ana e eu não sabíamos disso na época. Só queríamos um hambúrguer,
para satisfazer nossa fome. Então fomos ao McDonald's e assim que saímos do carro, Ana começou a agir de maneira estranha. Ela verificou 3 vezes se as portas do carro estavam trancadas e pegou sua câmera chique para levar consigo. Perguntei o que estava acontecendo e ela disse que havia um grupo de caras, os motoristas, em frente ao McDonald's, fumando e nos encarando, o que a estava deixando desconfortável. Sou uma pessoa tranquila e confiante, então não dei muita importância. Era um lugar movimentado em uma cidade muito agradável, então não estava preocupada. Entramos no McDonald's e havia algumas outras pessoas da nossa idade lá dentro. Fizemos nosso pedido, sentamos em uma mesa para comer e um dos motoristas entrou sentando-se em um dos bancos algumas fileiras à nossa frente, de costas para a parede, onde ele podia nos ver. Eu estava de costas para ele, mas Ana ficou desconfortável e queria sair. Esse cara não estava comendo nem nada, apenas nos encarando. Ainda me sentia segura considerando o movimento e a localização privilegiada do McDonald's. No entanto, Ana estava muito apavorada e, concordando com ela, decidimos ir embora. Só precisava usar o banheiro antes. O McDonald's tinha um grande salão com o balcão e a área de refeição, além de um corredor ao lado que levava a mais mesas e banheiros. Também havia uma porta ao lado dos banheiros que dava para fora. Os banheiros tinham apenas 2 cabines e eu entrei na primeira cabine, não prestando muita atenção se alguém mais estava lá. Estava fazendo minhas necessidades quando ouvi a porta abrir e ouvi Ana chamando meu nome. Nesse ponto, eu estava muito confusa, já que ela deveria estar cuidando de nossas coisas do lado de fora. Ela perguntou se eu estava bem e eu disse que estava. Ela ficou parada na porta por um momento e depois saiu. Nesse ponto eu estava realmente confusa. Saí da cabine e vi Ana esperando perto da porta com todas as nossas coisas nas mãos. Perguntei o que estava acontecendo e por que ela tinha entrado no banheiro. Ela me olhou de forma muito ansiosa e disse que precisávamos ir embora imediatamente. Nesse momento ainda não estava com medo, apenas confusa. Saímos correndo para o carro e ela começou a me contar o que aconteceu. Quando entrei no banheiro, o motorista assustador me seguiu pouco depois. Não me lembro de tê-lo ouvido entrar, mas talvez eu tenha e simplesmente assumido que alguém estava na cabine ao lado ou entrando para retocar a maquiagem. Algo assim. Para ser honesta, realmente não estava prestando muita atenção. Sei com certeza que não percebi que alguém havia entrado na cabine ao lado da minha, porque ele não fechou a porta da cabine quando entrou. Ana estava ocupada no telefone, então ela também não o viu entrar. Um rapaz mais jovem percebeu isso e se aproximou de Ana, perguntando se conhecíamos o motorista. Em pânico, ela disse que não, e ele correu para verificar como eu estava. O motorista estava na cabine ao lado da minha, com a porta aberta. Era a cabine grande para pessoas com deficiência, e ele estava completamente em silêncio. Ana entrou e não o viu. Então chamou meu nome para ter certeza de que eu estava bem, e foi nesse momento que ele saiu correndo da cabine, passando por ela. Ela, em choque, pegou nossas coisas e se preparou para correr. Ao chegar ao carro, vimos o motorista em seu grande carro preto com vidros escuros ao nosso lado, nos encarando. Saímos dali o mais rápido possível e, depois de tudo isso, contamos ao McDonald's o que aconteceu. Eles não pareceram se importar muito. Em seguida, ligamos para a polícia para relatar o incidente. Eventualmente, minha mãe ficou furiosa e ameaçou tornar a situação pública nas redes sociais,
já que o McDonald's não levou o meu relato a sério. A partir daí, eles verificaram as câmeras de segurança e viram o motorista me seguindo. Fizeram um relatório policial, então espero que isso nunca aconteça com ninguém novamente. Graças a Deus nada aconteceu, mas foi realmente assustador, pois o cara ficou sentado em seu carro, nos observando quando saímos. Quem sabe o que ele estava planejando fazer? Eu costumava trabalhar no McDonald's. Trabalhei lá por cerca de 1 ano logo após terminar o ensino médio. Trabalhar no McDonald's era um emprego razoável para mim. Fiz alguns amigos entre os colegas de trabalho, e eu não amava o trabalho, mas também não odiava. Na maioria das vezes eu trabalhava atrás do balcão, registrando pedidos ou entregando comida aos clientes. Um sábado movimentado, me vi trabalhando em um turno que começava de manhã e terminava à tarde. Durante a maior parte do meu turno, o restaurante estava lotado. Nossa localização sempre atraía muitos clientes, especialmente por estar perto de um centro comercial. Naquele dia, o restaurante estava barulhento e lotado. Recebi um pedido para entregar e chamei pelo número correspondente. Uma mulher veio pegá-lo, mas logo em seguida voltou extremamente irritada. Ela se aproximou de mim e disse que aquele não era o pedido dela. Depois exigiu furiosamente o pedido correto. Pedi o número do pedido dela e quando ela o informou, percebi que ela havia pego o pedido errado. O número que eu tinha chamado era diferente. Ela cometeu o erro, mas ela não aceitava isso. Eu tentei explicar a situação, mas foi um desastre total. O lugar estava barulhento e a mulher não queria ouvir minha explicação. Parecia que ela não conseguia aceitar que tinha cometido um erro. Fiquei realmente frustrado, mas mantive a calma. Eventualmente chamei um gerente para ajudar a resolver a situação. E lembro que a mulher leu especificamente meu nome no meu crachá. E o disse ao meu gerente, como se eu devesse ser punido por isso. Fiquei ali, meio sem saber o que fazer. O gerente disse que cuidaria da situação e me pediu para voltar ao trabalho, ajudando os outros clientes. A mulher estava aumentando o tom de voz e causando um tumulto, e praticamente todos ao redor estavam olhando para nós. Após cerca de 10 minutos, ela finalmente pegou o pedido correto e foi embora. Fiz o meu melhor para esquecer aquilo e continuar trabalhando. Ajudei outros clientes normalmente por mais uns 15 minutos até chegar a hora do meu intervalo. Durante o tempo em que trabalhei lá, gostava de fazer meus intervalos no meu carro. Era silencioso e tranquilo, longe do movimento agitado do McDonald's. Eu apenas sentava lá dentro, mexia no meu celular ou fazia qualquer coisa para relaxar antes de voltar ao trabalho. Neste dia saí do restaurante e fui até o meu carro no estacionamento. Quase imediatamente, após sair do prédio, vi a mesma mulher que causou o tumulto. Ela estava sentada em uma das mesas do lado de fora. Nossos olhares se cruzaram por um momento, mas eu não consegui evitar olhar para longe dela. Ficou muito constrangedor e decidi simplesmente ignorar e continuar indo em direção ao meu carro. No entanto, assim que passei por ela, notei que ela se levantou. Ela não disse nada, mas eu podia sentir que ela estava me seguindo. Continuei caminhando até o meu carro, o que era bastante desconfortável, e tentei não olhar para trás. Quando finalmente cheguei ao meu carro, o destranquei e entrei. Recusei-me a interagir com a mulher que estava me seguindo. No entanto, quando eu estava dentro do meu carro e no banco do motorista, percebi que ela havia caminhado até a janela do motorista e batido nela. Ouvi-a começar a falar.
Rapidamente, travei as portas do carro, pois ela surpreendentemente tentou abrir minha porta. Depois de não conseguir, ela bateu na janela e eu a ouvi falando. Rapidamente, abaixei a janela e, curioso para saber o que ela queria, comecei a abrir a janela. Assim que abri um pouco, ela tentou esticar o braço e me agarrar. Nesse momento, senti-me em perigo e decidi dar ré e simplesmente sair dali. A mulher ficou ali gritando enquanto eu saía do estacionamento e dirigia embora. Sabia que não podia ir para casa, pois meu intervalo durava apenas 15 minutos. Então dirigi por aí por um tempo e liguei para o meu chefe para contar o que havia acontecido. Ela me disse que já sabia do ocorrido no estacionamento e ficou aliviado por eu estar bem. Eu disse que voltaria dentro dos 15 minutos e cumpri minha palavra. Quando voltei ao estacionamento do McDonald's, deparei-me com uma cena que não esperava. Havia várias viaturas de polícia e luzes piscando. Estacionei o carro e entrei novamente no restaurante para descobrir o que havia acontecido. Vários policiais estavam lá e um deles conversava com o nosso gerente. Aparentemente, depois que a mulher havia gritado comigo no estacionamento, outro funcionário saiu para tentar acalmá-la. Houve mais uma discussão e um cliente acabou chamando a polícia. A mulher foi presa por conduta desordeira e tentativa de agressão, pois aparentemente ela tentou agredir um dos outros funcionários. Tudo o que posso dizer é que ela deve ter problemas de raiva ou algo assim, porque eu não conseguia acreditar no que aconteceu. Durante meu tempo no McDonald's, já me deparei com clientes difíceis, mas essa mulher foi sem dúvida a mais complicada. Isso aconteceu alguns anos atrás, quando meus pais estavam nos levando, a mim e aos meus irmãos, em uma viagem de carro de São Paulo até Minas Gerais para visitar a família. Em certo momento, que acredito ter sido nossa primeira parada na viagem, paramos em um McDonald's para almoçar ou jantar. Todos nós pedimos o que queríamos, e meus tios e minha mãe foram escolher uma mesa, enquanto meu pai esperava no balcão pelo nosso pedido. Algumas mesas de distância de nós, eu notei um homem idoso sentado sozinho. Lembro-me de que as mesas ao redor estavam vazias, e ele foi o primeiro que chamou minha atenção, mantendo-a até irmos embora. Não me lembro se ele tinha alguma comida, mas ele estava apenas cuidando dos próprios negócios. Algumas vezes, ele olhava ao redor e na nossa direção, mas parecia que era apenas na direção geral. Eventualmente, meu pai trouxe a comida e se sentou conosco. Começamos a desembalar nossa comida e mexer nos canudos das bebidas. Enquanto fazíamos isso, todos nós voltamos nossa atenção para o homem idoso, algumas mesas de distância, depois de ouvirmos algo que parecia murmúrios altos. Ele estava dizendo algo estranho, olhando para nós, seus olhos bem abertos. Não parecia mais que ele apenas olhava na direção geral, mas sim diretamente para nós, murmurando coisas que soavam raivosas e incoerentes entre dentes cerrados. Parecia que, depois de alguns minutos de comportamento estranho, o homem idoso havia se acalmado um pouco. Ele ainda estava falando, mas agora estava mais baixo e para si mesmo. Um dos meus irmãos pediu ketchup para suas batatas fritas, e minha mãe, por ser muito protetora, principalmente com os mais novos, não quis que ele fosse sozinho pegar. Então, minha mãe se levantou e foi pegar. O homem idoso a observou o tempo todo, seus olhos bem abertos e fixos nela. Ele estava quieto até ela começar a voltar para a nossa mesa. Quanto mais ela se aproximava, mais alto ele murmurava novamente, e agora ele parecia furioso e intimidador. Nesse momento, fiquei preocupado que algo estivesse prestes a acontecer.
Meu pai já havia tido o suficiente, levantou-se e foi até a mesa do homem idoso, dizendo algo a ele de forma calma, mas firme, como quem não estava brincando. Acho que ele disse algumas outras coisas também, mas em voz mais baixa para não chamar a atenção das outras pessoas. O homem idoso ainda estava com os olhos bem abertos e agora seus braços e pernas estavam tremendo. Depois de um momento, ele balançou a cabeça em negação, com meu pai olhando sério nos olhos dele para ter certeza de que o homem sabia que não estávamos brincando. Em seguida, meu pai voltou para a nossa mesa. Fomos instruídos a terminar de comer rapidamente, pois meu pai queria ir embora imediatamente. O clima ficou tenso. Ninguém conversou após esse ponto. Passaram-se mais 2 ou 3 minutos, e o homem idoso começou a falar novamente, alto e irritado como antes. Meu pai olhou para ele com um olhar muito sério, o que o fez se acalmar mais uma vez. Era como se ele não pudesse evitar, e nos próximos minutos, ele lutou para manter a voz baixa e os olhos em sua própria mesa. Dava a impressão de que esse homem estava zangado simplesmente por estarmos sentados no restaurante. Terminamos de comer e começamos a limpar nossa bagunça. Enquanto fazíamos isso, outras pessoas entravam e saíam do estabelecimento. Algumas pessoas com crianças pegaram suas comidas e foram para a área de recreação infantil. O homem idoso começou a se levantar e se dirigiu à saída. Acho que todos nós suspiramos de alívio. Ele ainda estava murmurando para si mesmo e tremendo de raiva, mas pelo menos estava nos deixando em paz agora. Pelo menos foi o que pensamos, mas não foi o fim. Meu pai estava claramente de mau humor agora e nos apressava para terminarmos de limpar nossos lugares na mesa para que pudéssemos seguir viagem. Ninguém sabia qual era o problema daquele cara, ou se ele estava se preparando para fazer algo violento. Sabemos que algumas pessoas enfrentam problemas, especialmente os mais velhos, mas o que poderíamos pensar diante de tal comportamento? Ele parecia tão irritado sem motivo aparente e estava direcionando isso para nós. Foi alarmante. Minha mãe estava nos apressando para sair logo. No entanto, estávamos todos ocupados, olhando para o estranho homem idoso enquanto ele saía. Ficamos aliviados quando ele foi embora. Não o vimos do lado de fora em lugar nenhum. Ninguém, exceto eu, parece se lembrar desse incidente agora. Ou, pelo menos, nunca mais foi mencionado desde então. Foi definitivamente uma experiência assustadora. Não tenho certeza se esse homem tinha problemas mentais, estava sob efeito de drogas ou enfrentava alguma questão relacionada à idade. Meu pai, que normalmente não se incomoda com essas situações, estava preocupado, pois o homem poderia ter se tornado violento. Quando eu tinha 7 anos, fui ao McDonald's uma tarde ensolarada com minha mãe e minha irmãzinha. A primeira coisa que lembro é o quanto estava lotado. O lugar estava cheio de gente, por toda parte. Logo ao entrar, notei os brinquedos do McLanche Feliz expostos e parei para observá-los. Sempre gostei de ver todas as opções de brinquedos que poderia ganhar no McLanche Feliz. Queria colecionar todos eles. No entanto, quando olhei para cima, talvez 1 minuto depois, minha mãe e minha irmã tinham desaparecido. Pensei que ainda estivessem paradas bem perto de mim. Olhei ao redor no restaurante lotado, mas não encontrei minha mãe ou irmã. Enquanto estava parado olhando ao redor, passou cerca de 1 minuto e então uma mulher se aproximou de mim. Eu nunca a tinha visto antes na minha vida. Ela parecia de alguma forma saber quem eu era. Olhei para ela quando ela estava bem na minha frente.
Ela disse que minha mãe estava me procurando e a maneira como ela disse soou meio severa, como se eu estivesse em apuros. Fiquei com medo de que eu realmente pudesse estar em apuros, porque minha mãe sempre me dizia para ficar perto dela quando estávamos em público. A mulher pediu que eu a seguisse e começou a andar. Ela pegou na minha mão e eu a segui. Enquanto estávamos andando, ela me disse que era perigoso ficar vagando como eu estava. A mulher me conduziu em direção à saída do McDonald's, saindo para o lado de fora. Quando estávamos prestes a chegar à porta, comecei a sentir um pressentimento ruim. Até aquele momento não tinha desconfiado da situação, mas algo me pareceu estranho. Minha mãe nem tinha feito o pedido ainda e estávamos planejando comer no restaurante. Por que ela teria saído? Quando atravessávamos as portas de saída, eu puxei meu braço rapidamente, me soltando da mulher. Me afastei dela e saí correndo pela multidão. Corri em pânico, procurando freneticamente minha mãe e minha irmã. Fui o mais longe possível da mulher. Finalmente, encontrei minha mãe e minha irmã no balcão da frente, prestes a fazer o pedido. Quando minha mãe me viu, disse: "Aí está você. Está na hora de fazer o pedido." Ela fez o pedido e depois de pegarmos nossa comida, nos sentamos. Não vi a mulher que tentou me levar embora novamente. Também não contei a minha mãe ou a qualquer outra pessoa na época. Tive medo de que, se contasse a minha mãe, ficaria de castigo ou ela ficaria chateada. Decidi manter isso só para mim. Com o tempo, percebi o quão perto estive de ser possivelmente sequestrado. Na época, eu tinha 19 anos. Tive uma ótima oportunidade de entrar na faculdade, mas as coisas desandaram alguns meses depois e, basicamente, não me permitiram mais frequentar aquela faculdade. Não vou entrar em detalhes, mas me vi preso. Eu morava com meus pais e, na maior parte do tempo, trabalhava no McDonald's. Eu estava muito desapontado comigo mesmo, especialmente porque não tinha mais ninguém para culpar além de mim. Parecia que eu era apenas mais um daqueles estudantes que abandonaram a faculdade e acabaram trabalhando em fast food. Enquanto trabalhava lá, tive algumas experiências realmente estranhas. A primeira envolveu um cliente realmente assustador, um senhor idoso. Ele sempre usava um roupão de banho com uma camiseta branca manchada por baixo. Quanto aos seus sapatos, eram uns Nikes bem velhos, cobertos de lama, e deixavam resíduos por onde ele passava. Esse sujeito frequentava o McDonald's 4 ou 5 vezes por dia, pelo tempo que eu trabalhei lá. Pessoalmente, nunca tive problemas com ele. Ele sempre pedia ketchup extra, mas isso não era um problema. A história é estranha, porque lembro de falar sobre ele com alguns colegas de trabalho. Eu tinha uma amiga que trabalhava comigo e ficamos próximos. Lembro-me de conversar com ela sobre esse cara assustador que sempre ia ao McDonald's usando seu pijama. Quando você trabalha com o público, vê tantas pessoas que elas acabam se tornando apenas mais rostos na multidão. No entanto, quando há alguém como esse homem, torna o trabalho um pouco mais suportável. Fazíamos piadas sobre ele, o que era divertido. Mas um dia as piadas perderam a graça, pois ele parou de aparecer. Não conseguimos descobrir o motivo. Quando você vê alguém várias vezes por dia, todos os dias durante meses, fica surpreso quando essa pessoa para de aparecer. Parecia muito incomum. Lembro-me de receber uma ligação por volta das 2 da manhã naquela noite. Aparentemente, minha amiga tinha ficado curiosa e procurou informações online. Ela descobriu que ele tinha sido preso por várias acusações de drogas. Ela encontrou uma foto dele no banco de dados público
Na foto da ficha, ele estava usando o mesmo roupão de banho que sempre víamos ele usar. Foi surpreendente e estranho pensar que alguém com quem eu interagia várias vezes ao dia era na verdade um traficante de drogas. Minha outra experiência trabalhando no McDonald's foi realmente ruim, para ser sincero. Ela me assustou muito. Aconteceu em uma noite de trabalho, no turno da madrugada, por volta da meia-noite, quando não tínhamos clientes. Já tínhamos limpo todas as máquinas o máximo que podíamos e realmente não havia nada para fazer. Moramos em uma comunidade pequena, então não havia muita gente entrando para comer naquela hora. Fui conferir as lixeiras em uma área mais afastada da loja. Às vezes, esquecíamos de esvaziar a lixeira que ficava atrás de uma cabine, fora do campo de visão da área em que normalmente trabalhávamos. Lembro-me de ir até lá e havia 2 grandes sacolas de lixo que precisavam ser retiradas. Estavam muito pesadas para serem levadas de uma vez. Então fiz o que qualquer pessoa sensata faria. Levei uma de cada vez. Peguei a primeira sacola, joguei-a na lixeira e, ao fazer isso, senti uma dor nas costas. Acho que exagerei um pouco ao fazer isso e realmente senti a dor. Voltei para dentro da loja para pegar a segunda sacola de lixo e saí para o lado de fora. Devo ter andado uns 3 metros do container quando vi algo que me chocou profundamente. Um filhote de cachorro mutilado. Toda a parte frontal de seu focinho havia sido cortada. Não tinha certeza se ele estava vivo ou não, pois estava imóvel. Deixei a sacola de lixo cair, chocado com o que estava vendo. Foi a coisa mais horrível que já vi pessoalmente. O filhote estava definitivamente morto, encostado no container, e era uma visão aterrorizante. Corri de volta para o restaurante e discuti com meus colegas sobre o que deveríamos fazer. Decidimos chamar a polícia, mas eles realmente não puderam ajudar muito. Estávamos todos muito assustados e nos perguntávamos quem poderia ter feito aquilo e por que colocaria um filhote naquele lugar, de todos os lugares. A parte que ainda me assusta é que quem fez isso estava esperando eu entrar de volta no prédio antes de colocar o filhote ali. Eles devem ter me observado. Não sabia o que mais pensar sobre isso. Nosso McDonald's não tinha câmeras do lado de fora, exceto no drive-thru. Então não havia como tentar identificar a pessoa que fez aquilo. Foi realmente aterrorizante. Quando completei 18 anos, consegui meu primeiro emprego no McDonald's da minha cidade. Estava animado por finalmente ter um emprego e ganhar algum dinheiro. Em uma tranquila noite de segunda-feira, estava atrás do balcão trabalhando apenas com um colega. A noite tinha sido sem eventos e apenas alguns clientes apareceram nas últimas horas. Mas, com o passar do tempo, alguém mais entrou. Quando um homem entrou, imediatamente me lembrei da versão adulta e sinistra da criança do filme Vivário. Esse foi meu pensamento na hora. Ele era alto, provavelmente com cerca de 1,90 m, esguio e tinha uma pele pálida. Estava vestindo um terno com gravata com um padrão de bolinhas preto e branco. Ele parecia um pouco arrumado demais para uma visita tardia ao McDonald's, por algum motivo. O cara simplesmente me deixou um pouco desconfortável quando o vi, e ao contrário dos outros clientes, ele ignorou o balcão e foi direto para uma mesa no canto. Após se acomodar, ele retirou de seu bolso um garfo, uma colher e um pequeno prato. Ele os colocou na mesa à sua frente. Aquilo me deixou bastante intrigado. Era como se ele estivesse preparado para fazer uma refeição, mas sem a intenção de fazer um pedido. Eu notava que ele continuava olhando na minha direção, o que era bem estranho.
Decidi simplesmente ignorá-lo e voltei a fazer minhas tarefas, mantendo-me atrás do balcão. Logo chegou a hora de fechar. Não queria ter que pedir para aquele homem sair. Ele me causava desconforto e me deixava nervoso só de pensar em abordá-lo. Decidi voltar e falar com o meu colega de trabalho, esperando que ele preferisse pedir ao sujeito que saísse. Após uma rápida conversa nos fundos que durou cerca de 30 segundos, voltamos para ver que o homem havia desaparecido. Não ouvimos ele sair, mas ele não estava mais no restaurante. Procuramos por todo o lado, inclusive nos banheiros, mas não o encontramos. Fiquei aliviado e continuamos fechando o lugar. Depois do trabalho, ao chegar em meu apartamento e me preparando para dormir, era tarde e eu estava realmente cansado, mas quando olhei pela janela, não pude acreditar no que estava vendo. O mesmo homem alto e estranho estava andando pela calçada. Eu me sentei incrédulo enquanto ele passava. Ele parou e ficou olhando diretamente para mim. Levantei-me rapidamente e corri até a janela para fechar as persianas. Meu coração estava acelerado e eu estava respirando pesadamente. Depois de alguns momentos, abri as persianas apenas um pouco para olhar. Eu o vi caminhando para longe, bem longe à distância. Mantive as persianas fechadas e voltei para a cama. Ainda penso nisso o tempo todo. Talvez tenha sido uma coincidência ele estar passando por ali, mas me arrepiei, especialmente quando ele olhou diretamente para mim. Trabalhar até tarde nunca foi um problema para mim. A rotina noturna tinha se tornado parte do meu dia a dia. Como editor de vídeo, muitas vezes, os prazos apertados significavam noites insones e muito café. Era quase meia-noite e eu estava voltando de uma reunião extenuante no centro da cidade. As ruas estavam quase desertas, com a exceção ocasional de um táxi ou carro de polícia passando. Com um ronco no estômago, decidi parar no McDonald's mais próximo para pegar algo para comer. Ao entrar, notei imediatamente que algo estava errado. A luz fluorescente do teto estava piscando irregularmente e o zumbido habitual da lanchonete estava ausente. As poucas pessoas presentes pareciam diferentes. Tentei dispensar a sensação estranha, atribuindo-a ao cansaço e à fome. No entanto, enquanto esperava na fila, comecei a perceber algo ainda mais perturbador. A atendente atrás do balcão não se movia. Ela simplesmente ficava parada, olhando para frente com um olhar vazio, como se estivesse em transe. Aos poucos comecei a perceber que todos no restaurante, inclusive os funcionários, estavam agindo da mesma maneira. Paralisados em seus movimentos, olhando para o nada. Foi quando o silêncio foi quebrado pelo som de uma música infantil vinda do playground, uma melodia suave e sinistra que parecia distorcida, como se estivesse sendo tocada ao contrário. Fiquei paralisado de medo, sem saber o que fazer. Decidi sair o mais rápido possível. No entanto, quando me virei para sair, a porta automática não se abriu. Estava trancada de algum modo. Olhei ao redor procurando uma saída, mas todas as janelas e portas pareciam seladas. Foi quando um grito ecoou do fundo do restaurante. Um homem que até então estava sentado comendo, de repente se levantou, os olhos arregalados e gritou: "Eles estão aqui! Eles estão aqui!" Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, a música ficou mais alta e, de repente, as luzes se apagaram. No escuro, comecei a ouvir sussurros e risadas, seguidos pelo som de passos se aproximando. O pânico tomou conta de mim. Comecei a procurar freneticamente uma saída, batendo em cada porta e janela. Em meio ao caos,
consegui encontrar uma saída de emergência nos fundos e corri o mais rápido possível. Quando finalmente consegui sair, o frio da noite me atingiu e olhei para trás. O McDonald's estava completamente escuro, mas ainda podia ouvir a música distorcida vindo de dentro. Corri para o meu carro e dirigi o mais rápido possível, sem olhar para trás. Quando finalmente cheguei em casa, estava tremendo e suando frio. A experiência foi tão perturbadora que decidi ir à polícia na manhã seguinte. No entanto, quando relatei o que havia acontecido, o oficial me olhou confuso e disse: "Aquele McDonald's foi fechado há anos devido a um incêndio. Não há como você ter estado lá ontem à noite." Não sei o que realmente aconteceu naquela noite, e talvez nunca saiba. Isso aconteceu não faz muito tempo. Após um longo dia de trabalho, estava voltando para casa morrendo de fome. Parei em um McDonald's, porque era praticamente o único lugar ainda aberto. Ao chegar lá, estacionei e entrei para fazer o pedido. A fila do drive-thru estava um pouco longa, e achei que seria mais rápido pedir dentro da loja. Ao entrar, só vi os funcionários atrás do balcão. Fiz meu pedido, e o funcionário foi para os fundos e disse que traria o meu pedido em breve. Continuei esperando, ficando com mais fome a cada segundo. Enquanto esperava, olhei ao redor no restaurante vazio e foi então que notei o que pareciam ser 2 homens. Eles não estavam exatamente dentro do restaurante, mas no espaço entre a primeira porta em que você entra e a segunda porta de acesso. O que realmente chamou minha atenção foi que eles estavam usando máscaras. As máscaras pareciam ser de algum filme ou algo assim, mas eram realmente assustadoras. Os homens permaneceram ali. Desviei o olhar e continuei esperando meu pedido. Provavelmente, cerca de 1 minuto depois, a porta se abriu e vi os 2 homens entrando. Eles foram direto para a esquerda e entraram na área de estar do restaurante e então sumiram de vista. O fato de eles não terem ido fazer um pedido, mas quase como se estivessem indo se esconder, me deixou um pouco preocupado. Será que eles estavam planejando um assalto ou algo do tipo? Isso foi o que passou pela minha cabeça inicialmente, mas logo afastei esse pensamento. De jeito nenhum, me disse a mim mesmo. Fiquei lá esperando por mais 2 minutos, até que um funcionário do McDonald's saiu dos fundos com meu saco de comida. Peguei-o e, naquele momento, considerei contar ao funcionário sobre os homens mascarados que haviam entrado, mas no final decidi não fazer isso. Simplesmente me afastei e saí do restaurante. No entanto, fiquei me perguntando quem eram aqueles caras e o que estavam fazendo ali. Durante todo o caminho até meu carro, hesitei. Talvez devesse ter dito alguma coisa, mas quando estava prestes a chegar ao meu carro, ouvi um barulho atrás de mim. Virei-me quando estava a apenas alguns metros da porta do meu carro e, quando o fiz, vi os 2 homens correndo na minha direção em disparada. Eles acabavam de sair do prédio e não havia dúvida de que estavam vindo direto na minha direção. Rapidamente, destranquei meu carro, abri a porta e entrei. Apertei o botão de travamento e os caras chegaram ao meu carro em menos de 5 segundos. Tentaram abrir as portas e bateram agressivamente nas janelas. Fiz o que era óbvio. Dei ré e saí dali o mais rápido que pude. Os homens continuaram batendo e chutando meu carro enquanto eu fazia isso. Depois correram para o lado oposto do prédio do McDonald's. Dirigi rapidamente e, quando me senti seguro, liguei para a polícia. Tenho certeza de que os homens provavelmente fugiram antes que a polícia chegasse, mas espero que tenham conseguido encontrá-los. Aparentemente, os homens tinham como alvo específico. Não tenho certeza se esse era o plano deles o tempo todo. Talvez eles tenham me observado, esperando eu entrar
Ou talvez tenham decidido fazer isso depois de me ver lá dentro. Quem sabe? O que sei é que estou realmente aliviado por estar bem.